Vou começar com uma história sobre a Team Sky, que é a equipe profissional de ciclismo da Grã-Bretanha. Em algum momento, em meados dos anos 2000, por volta de 2010, eles contrataram um homem chamado Dave Brailsford. Na época, a Team Sky tinha um desempenho mediano no cenário mundial. Eles haviam ganhado cerca de uma medalha de ouro nos últimos 100 anos, de 1908 a 2000. Eles nunca tinham vencido o Tour de France, o evento principal do ciclismo. E quando contrataram Dave Brailsford, disseram: queremos mudar isso, queremos melhorar nosso desempenho, queremos atingir um nível mais alto de performance. Qual é o seu plano para nos ajudar a fazer isso? E quando eles contrataram Brailsford, ele disse: tem uma estratégia chamada soma de ganhos marginais. E a forma como ele descreveu foi a melhoria de 1% em quase tudo que você faz. Então, eles começaram analisando muitas coisas que você esperaria que uma equipe de ciclismo analisasse. Eles melhoraram os pneus das bicicletas, deixando-os um pouco mais leves. Colocaram um assento mais ergonômico na bicicleta. Fizeram com que seus ciclistas usassem sensores de biofeedback para ver como cada pessoa respondia aos treinos e práticas diárias. Fizeram com que seus ciclistas ao ar livre usassem roupas de corrida de interior, pois eram mais leves e aerodinâmicas. Mas então fizeram uma variedade de coisas que você não esperaria de uma equipe de ciclismo. Testaram diferentes tipos de géis de massagem para ver qual proporcionava a melhor recuperação. Ensinaram seus ciclistas a lavar as mãos para reduzir o risco de infecção e mantê-los saudáveis. Até descobriram qual tipo de travesseiro proporcionava a melhor noite de sono para cada ciclista e levaram isso nas viagens para os hotéis. Então, Brailsford disse: se pudermos realmente executar essa estratégia, se agregarmos todas essas pequenas mudanças, essas pequenas melhorias de 1%, então acho que podemos vencer o Tour de France em cerca de 5 anos. Ele estava errado, eles venceram o Tour de France em 3 anos e repetiram no 4º ano com um ciclista diferente e só no ano passado venceram pela 3ª vez em 4 anos. E a estratégia de Brailsford realmente deu frutos nas Olimpíadas de Londres em 2012, quando ganharam 70% das medalhas de ouro disponíveis. Então, o que eu gostaria de começar propondo é a ideia de que pequenas melhorias podem realmente se somar a uma mudança muito significativa em um período de tempo relativamente curto. E isso é apenas matemática básica, certo? Se você ficar 1% melhor a cada dia ao longo de 365 dias, você se tornará 37 vezes melhor ao final do ano. Se você piorar 1%, quase se leva a 0. Agora você pode dizer: ok, bem, melhorias de 1% são legais, mas claramente ninguém vai melhorar 1% todos os dias. Então, isso é o suficiente para se acumular em algo, considerando que não seremos perfeitos o tempo todo? E eu argumentaria que sim. Na verdade, você pode ficar 10 vezes melhor se melhorar 1% 5 dias por semana, 46 semanas por ano. Então, são cerca de 230 dias no total, o que te dá 6 semanas de folga para feriados, doenças, preguiça e simplesmente não fazer as coisas. Mas você ainda fica 10 vezes melhor no final do ano. E o que eu gostaria de propor é que a maneira de fazer isso não é definindo melhores metas para nós mesmos ou para nossas organizações, mas construindo melhores sistemas e adquirindo melhores hábitos. Na verdade, você poderia dizer que o objetivo nunca mudou. Eles queriam ganhar o Tour de France todos os anos. Eles queriam ganhar medalhas de ouro olímpicas. Não foi o objetivo que fez a diferença. Em vez disso, foi o sistema deles, a maneira como aplicaram essas melhorias de 1% dia após dia. Houve um estudo feito na Universidade de Yale sobre a psicologia do envelhecimento. Foi um estudo de 23 anos. Eles conversaram com pessoas e basicamente as dividiram em 2 grupos. O primeiro grupo tinha visões positivas sobre o envelhecimento. Quando perguntavam como se sentiam sobre envelhecer ou quais eram suas expectativas para a velhice, tinham coisas relativamente boas a dizer. Eu estaria entrando no auge da minha vida, ou serei mais esperto do que nunca. Eles eram muito positivos sobre isso. O segundo grupo era muito negativo. Meu corpo vai se desgastar, não tenho muito pelo que esperar, todo mundo fica doente, todos vamos morrer em algum momento, esse tipo de coisa. O que eles descobriram foi que, dos 660 adultos no estudo, os que tinham visões positivas sobre o envelhecimento, viveram, em média, 7,6 anos a mais. E esse é um número muito significativo. Coisas como exercícios e dieta não explicam 7,6 anos a mais na expectativa de vida. Então, por que, se sua visão é positiva? O motivo é porque você tomará ações saudáveis como resultado. E se sua visão for negativa, assumirá que a deterioração da sua saúde é inevitável. Se você tem uma visão positiva do envelhecimento, dirá algo como: bem, eu deveria continuar a me alimentar de forma saudável e fazer exercícios porque me sinto bem entrando na velhice. Ainda tenho muito pelo que viver. Enquanto que, se você tem uma visão negativa do envelhecimento, dirá algo como: qual é o ponto de eu me exercitar? Vou ficar doente de qualquer jeito, espero envelhecer, e assim por diante. A questão aqui é que há um nível mais profundo de mudança comportamental e formação de hábitos do que, geralmente,
discutimos. E a maneira como eu descreveria isso é a seguinte. A camada externa de mudança comportamental são os resultados que obtemos. O resultado, o objetivo. Então, essa é a camada externa. Normalmente dizemos que precisamos de melhores metas, precisamos de melhores resultados, precisamos atingir novos números de vendas, e para fazer isso, damos um passo adiante na mudança comportamental e falamos sobre nossas ações. Agora, as ações e os resultados são geralmente onde paramos quando se trata de hábitos e mudanças comportamentais. Dizemos, como podemos construir melhores hábitos? Como podemos agir sobre esse objetivo específico? Como podemos tomar uma ação para obter um resultado? Mas eu argumentaria, e aquele estudo de Yale provaria isso, que há um nível mais profundo de mudança comportamental também. E esse nível é identidade, ou crença, ou mentalidade. Você pode escolher o termo que quiser. Mas a identidade que sustentamos direciona as ações que tomamos e os resultados que obtemos. Então, no estudo de Yale, as pessoas têm uma identidade positiva quando se trata de envelhecimento. Elas acreditam que devem tomar ações positivas e, assim, obtêm melhores resultados a longo prazo. Vamos pegar um exemplo comum quando se trata de hábitos pessoais, perda de peso. Perder 20 libras ou 10 quilos nos próximos 6 meses será a camada externa, ok? Esse será o resultado que você está buscando. Para perder esses 10 quilos, você precisa passar para as ações que tomou. Então, isso seria algo como se exercitar 3 vezes por semana ou comer de forma saudável. Mas a maioria das pessoas para ir. Então, por exemplo, neste caso, a identidade pode ser: quero me tornar o tipo de pessoa que não falha nos treinos. E meu argumento é que, se nos concentrarmos apenas na identidade, se você se tornar o tipo de pessoa que não falha nos treinos, se você se tornar o tipo de pessoa que se exercita consistentemente e se concentrar apenas no núcleo da mudança de comportamento, isso se espalha para as outras camadas de qualquer maneira. Então, a ideia principal aqui é que uma mudança de mentalidade leva a uma mudança nas escolhas diárias. E uma mudança nas escolhas diárias leva a resultados significativamente melhores a longo prazo. A palavra prioridade entrou na língua inglesa nos anos 1400. Era singular. Significava a primeira ou mais importante coisa. E permaneceu singular pelos 500 anos seguintes. Somente nos 1900 pluralizamos o termo e começamos a falar de prioridades. E logicamente pensamos que mudando a palavra poderíamos distorcer a realidade e de alguma forma agora teríamos várias primeiras coisas. Você ouve isso muito em organizações. Elas falam de prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Tudo é uma prioridade. Tudo é uma urgência. Mesmo que não seja possível para nós focarmos em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você também pode chamar isso de eliminação impiedosa. E quando se trata de construir melhores hábitos e mudar comportamento em organizações e em nossas vidas pessoais, temos que ser impiedosos sobre as coisas em que focamos. Na verdade, temos alguns bons dados sobre isso. Houve um estudo com juízes de juntas de liberdade condicional e havia cerca de mil casos que eles analisaram neste estudo específico. E os juízes da junta de liberdade condicional tinham criminosos que se apresentavam, sentavam diante da junta e então eles votavam se seriam liberados da prisão ou teriam que voltar para lá. Você pensaria, o que esperaria, é que para um criminoso ser solto da prisão deveria ser baseado no tempo cumprido, no tipo de crime cometido, se tiver um bom comportamento, todas essas coisas incorporadas no sistema de justiça criminal. Na verdade, o que descobriram? O fator único, mais importante, se alguém seria liberado em liberdade condicional ou se teria que voltar para a prisão, era a hora do dia em que foram vistos. Então, este é um mapa das decisões dos juízes ao longo do dia. Você pode ver que no começo do dia, começa por volta de 60% a probabilidade de um criminoso ser liberado em liberdade condicional. Conforme a manhã avança, os juízes ficam cansados, sua força de vontade se esgota e as chances de obter uma audiência favorável diminuem. Aquela primeira linha pontilhada é o almoço. Então eles fazem uma pausa, a decisão do juiz volta a subir para onde estava antes, depois desce novamente, eles fazem outra pausa à tarde e logo despenca no final do dia. Agora, essa ideia é um conceito psicológico chamado fadiga de decisão, ou esgotamento do ego. E o ponto aqui é que quanto mais decisões tomamos ao longo do dia, mais nossa força de vontade e foco se esgotam. É como um músculo, certo? Se eu pegasse aquele peso e fizesse alguns exercícios por um tempo, poderia continuar por 1 ou 2 minutos. Mas se você me visse daqui a 30 minutos, eu não teria muito mais energia. E é assim que nossa força de vontade funciona também. Então, a ideia-chave aqui é que seu cérebro tem uma capacidade limitada e que sua força de vontade é como um músculo. E similar aos músculos, ela se cansa. Tá bom, deixe-me dar algumas ideias práticas de como fazer isso. É ótimo dizer que precisamos simplificar, mas como realmente fazer isso no mundo real? Warren Buffett, um dos investidores mais famosos do nosso tempo, segue um conceito que vou chamar de regra dos 25-5. E essa história vem de um homem chamado Mike Flint.
que era o piloto particular de Warren Buffett. Mike Flint pilotou múltiplos presidentes dos Estados Unidos. Ele também é o piloto do Warren Buffett. Então, ele teve uma carreira muito bem sucedida. E procurou Warren Buffett um dia, dizendo: Warren, gostaria de pilotar esse tipo específico de avião. Acho que sempre que atualizarmos, devemos comprar esse novo modelo. E ele disse: Mike, sabe, se você ainda estiver trabalhando para mim em 10 anos e comprarmos um novo avião, provavelmente eu falhei com você como chefe. Então, aqui está o que gostaria que você fizesse. E esse exercício que estou prestes a compartilhar, você pode fazer em qualquer nível. Pode fazer para sua carreira, para sua família. Says, what if you're into risk comercial, like, precisam realizar este mês? Pode ser por que você precisa trabalhar hoje, ou esta semana. Ele disse que gostaria que você escrevesse as 25 coisas que deseja alcançar em sua carreira. Então, Mike Flint saiu, escreveu suas 25 coisas, ele terminou e disse: certo, ótimo. Agora quero que você circule as 5 principais coisas dessa lista. Ele passa mais algum tempo. Circula 5 principais prioridades e diz: tá bom, me diga qual é a sua estratégia neste ponto. E Mike Flint disse: bem, eu tenho minhas 5 principais coisas, então vou trabalhar nelas primeiro. E ele disse: ótimo, e quanto às outras coisas da sua lista? Ele disse: bem, essas serão as coisas que farei à noite, ou nos fins de semana, ou quando me cansar ou me entediar, ou um projeto parar, vou trabalhar nelas. E Warren Buffett disse: Mike, você entendeu tudo errado. As coisas que você circulou são suas prioridades. Os outros itens da sua lista, do número 6 ao 25, é sua lista de nunca fazer em nenhuma circunstância. E a razão é que é muito fácil para nós racionalizarmos gastar tempo em coisas que são boas formas de usar o tempo, mas não ótimas. São os itens do número 6 ao 25 na sua lista que consomem tempo, espaço e energia, porque podemos justificar por que precisamos fazê-los. Eles estão na lista por uma razão: só não são as melhores formas de usar o nosso tempo. Eu chamo isso de os 3 R's da formação de hábitos. Mas a ideia básica é que, independente de qual hábito você está trabalhando, há 3 passos principais baseados na pesquisa. O primeiro passo é o aviso, ou a deixa, ou o gatilho. É como um lembrete, a coisa que sinaliza que devemos fazer algo. Então, se meu celular vibra, por exemplo, isso é um gatilho. A próxima parte é a rotina. Este é o comportamento em si, o hábito real que você vai executar. Então, meu celular vibra, esse é o gatilho. Eu atendo o celular, essa é a rotina. A terceira parte é a recompensa. Então, esse é o benefício que você recebe por fazer o comportamento. E é importante notar que todos os hábitos, bons ou maus, têm algum tipo de benefício ou recompensa associados a eles. Pegue fumar, por exemplo. As pessoas costumam rotular fumar como um mau hábito. Então, qual é o benefício? Qual é a recompensa? Bem, há algum tipo de recompensa fisiológica, há uma dose de nicotina associada a isso, e depois há muitas vezes recompensas sociais, certo? Você pode compartilhar um cigarro com um amigo ou colega, algo assim. Então, independentemente de como rotulamos hábitos ou comportamentos. O importante é notar que todos eles têm algum tipo de benefício neurologicamente associado a eles. Agora, então meu celular toca, esse é um lembrete. Eu atendo o telefone, essa é a rotina. Então eu satisfaço minha curiosidade ou descubro quem está ligando. Esse é o benefício. E o que acaba acontecendo é que se essa recompensa é positiva, então isso diz ao seu cérebro: ei, lembre-se, na próxima vez que este lembrete acontecer, na próxima vez que este gatilho aparecer, devemos repetir esse padrão. E uma vez que você passa pelo ciclo várias vezes, isso vira um hábito, torna-se gravado. Então, como podemos aproveitar a primeira parte disso? O gatilho ou o lembrete? Digamos que eu queira começar a meditar. Eu poderia dizer: tudo bem, de manhã eu faço uma xícara de café. E, então, para esse novo comportamento, eu poderia dizer: quando eu fizer minha xícara de café da manhã, eu vou meditar por 60 segundos. E assim, o comportamento atual, as coisas que você já está fazendo, tornam-se o gatilho para o novo comportamento que você está tentando criar. E a razão pela qual isso é importante é que seus comportamentos atuais, coisas que já são hábitos, têm essa rede neurológica já construída em sua mente. Eles já têm como uma rampa de acesso em seu cérebro e você está apenas acessando isso para atrelar o novo comportamento e ligá-lo a algo que já está fortemente correlacionado na sua mente. Não há um hábito que vamos trabalhar que leve menos de 2 minutos para fazer. Mas quase qualquer hábito pode ser iniciado em menos de 2 minutos. Por exemplo, se você pensa em exercício, frequentemente as pessoas chegam em casa após um longo dia de trabalho e dizem: ah, estou muito cansado para correr ou tentar fazer exercício. Então nunca acabo fazendo isso porque penso: ah, eu tenho que correr 5 quilômetros ou qualquer outra longa distância que me parece esmagadora. Em vez de se concentrar em tudo o que precisa fazer, eu encorajaria você a se concentrar apenas nos primeiros 2 minutos. Então, quais são os primeiros 2 minutos desse hábito? Eu coloco meus tênis de corrida, saio de casa e tranco a porta. E se você fizer só isso, não importa se você dá outro passo. Mas você vai perceber que a motivação geralmente vem depois de começar, não antes. Frequentemente pensamos que a motivação é algo que devemos ter antes de trabalhar.
mas a motivação vem como resultado de fazer um pequeno trabalho. E então podemos confiar que o resto do processo vai fluir facilmente. Mas o ponto aqui é que a motivação necessária para completar um hábito está no seu pico, no começo de um comportamento. A maior fricção para qualquer tipo de tarefa é no começo, é no início. Então, a ideia-chave é torná-lo tão fácil que você não pode dizer não. Que está outra maneira de fazer isso? É um conceito chamado pré-compromisso. Foi muito bem pesquisado e eu chamo isso de melhorias instantâneas de força de vontade. São coisas que parecem muito simples, mas que geralmente ignoramos ou não colocamos em prática. E se colocarmos em prática, elas resultam em aumentos imediatos na força de vontade. Aqui está um estudo, amostra aleatória de uma empresa com 3.272 funcionários. A empresa queria que seus funcionários tomassem a vacina anual contra a gripe. Para fazer isso, enviaram um folheto que dizia que você precisa tomar a vacina contra a gripe. Mas depois enviaram outra versão e essa outra versão dizia que você precisa tomar a vacina contra a gripe. Sua consulta já foi agendada para 22 de abril. Clique aqui, ou, nos envie uma mensagem aqui para escolher o horário em que você quer fazer. E o que descobriram foi que apenas por escolher uma data, apenas por definir o dia em que as pessoas a fariam, elas eram 2,4 vezes mais propensas a cumprir. Mas então, eles enviaram uma terceira versão e disseram: você precisa tomar a vacina contra a gripe. Sua consulta já foi agendada para 1 da tarde, no dia 22 de abril. Se precisar mudar o horário, você pode clicar aqui e fazer isso. E as pessoas que tinham o horário e data exatos agendados eram 4 vezes mais propensas a cumprir, simplesmente porque estavam pré-comprometidas. E muitas vezes pensamos, devíamos dar mais opções para as pessoas. Devíamos deixar que elas escolham o que quiserem fazer. Mas se estamos tentando incentivar um comportamento, se estamos tentando tornar mais provável que as pessoas cumpram, o pré-compromisso é uma ótima ferramenta para fazer isso. Intenções de implementação é outro método, muito semelhante ao pré-compromisso, mas um pouco diferente. E este é o estudo que eu gosto que mostra isso. Houve um estudo que analisou diferentes grupos e sua motivação e habilidade para se manter no exercício. Então, havia 3 grupos nesse estudo. O primeiro grupo, eles trouxeram e disseram: queremos que vocês registrem com que frequência vocês se exercitam nas próximas 2 semanas. Esse é o grupo 1. Grupo 2. Queremos que vocês registrem com que frequência vocês se exercitam. E vamos mostrar a vocês este vídeo motivacional sobre os benefícios do exercício. Porque vocês deveriam fazer isso. Então, o grupo 2 era o grupo motivado. Depois havia o grupo 3. O grupo 3 recebeu exatamente o mesmo tratamento que o grupo 2. Eles foram instruídos a registrar seus exercícios, receberam a palestra motivacional, estavam igualmente motivados, mas fizeram uma coisa diferente. E essa coisa foi preencher uma frase que dizia: durante a próxima semana, eu me comprometo a participar de pelo menos 20 minutos de exercício vigoroso neste dia, a esta hora, neste lugar. E o que eles encontraram quando analisaram tudo no final do estudo foi que isso é o que aconteceu. Grupo 1, 38% deles se exercitaram nas próximas 2 semanas. O grupo de controle, sem motivação. Grupo 2, lembrem-se, eles eram o grupo motivado. E a motivação desapareceu quase imediatamente assim que saíram do laboratório de pesquisa. Então 35% deles se exercitaram. E o grupo 3 foi quase o dobro ou até o triplo das probabilidades de que eles se exercitassem nas próximas 2 semanas. 91% deles mantiveram o exercício. E a única diferença foi que preencheram essa pequena frase. E parece tão básico, mas ao nos pré-comprometer com coisas, tornamos muito mais provável que as realizemos. Intenções de implementação, que é como isso é chamado. Esta é uma intenção de implementação. Existem centenas de estudos sobre isso. Então isso foi comprovado em vários contextos diferentes. É muito simples e é algo que realmente leva a resultados reais. Agora você pode estar dizendo: tudo bem, isso é ótimo, eu deveria simplesmente escolher horários e lugares para tudo o que quero trabalhar, mas na verdade podemos ficar realmente sobrecarregados com a quantidade de coisas que queremos melhorar. Há todos os tipos de coisas que você pode querer melhorar, então como você decide por onde começar? Novamente, eu valorizo a simplicidade, valorizo eliminar a maioria das escolhas para que você possa se concentrar apenas nos melhores usos do seu tempo. E se você está pensando, como posso decidir no que focar após essa apresentação, eu diria que foque no hábito-chave. E um hábito-chave é uma rotina ou ritual que se espalha para o resto da sua vida. Cria uma cascata de bons comportamentos. Então, para mim, meu hábito-chave é malhar. Eu sei que se eu me exercito, eu obtenho os benefícios do exercício. Claro, mas também tendo a focar melhor. Eu tenho esse período de alta concentração, o barato pós-treino por 1 hora ou mais depois. Eu durmo melhor naquela noite porque estou cansado e exausto e me exercitei fisicamente. O que significa que acordo no dia seguinte com melhor energia. O que significa que foco melhor naquele dia. E também tendo a comer melhor só porque sinto que melhorei. Então, não quero desperdiçar isso. Então, eu realmente como pior quando não me exercito e como melhor quando eu me exercito. Agora, em nenhum momento eu estava tentando construir melhores hábitos de nutrição, ou melhor foco, ou melhores hábitos de sono, ou melhorar a energia. Mas todas essas coisas acontecem
como um efeito colateral, como resultado do único hábito-chave. Alguns outros exemplos comuns de hábitos pilares: CEOs costumam falar sobre seu hábito diário de meditação. Eles meditam por 10 ou 20 minutos e o resto do dia flui mais suavemente. Artistas realmente gostam de caminhar diariamente. Há muitos artistas famosos. Existe um ótimo livro chamado Daily Rituals, que fala sobre os hábitos e comportamentos de muitos artistas e cientistas famosos. E é interessante quantos deles tinham uma caminhada diária como parte de sua rotina. Mas esses são alguns exemplos de que, se você apenas fizer esse único comportamento, pode confiar que ele terá impacto em outras áreas da sua vida pessoal e profissional. A ideia básica que quero compartilhar com você é essa ideia de projetar para a preguiça. Então, B.J. Fogg, o professor da Universidade de Stanford, gosta de pipoca. Ele gosta de comer pipoca. Ele só não queria comer tanto assim. Então, ele tirou a pipoca da cozinha, caminhou pelo corredor até o depósito, entrou na garagem, subiu em uma escada e colocou a pipoca na prateleira mais alta da garagem. Agora, se ele realmente quiser comer, ele pode simplesmente sair e pegar. Só vai levar 60 segundos. Mas, se ele projetar para a sua decisão mais preguiçosa, para a sua ação padrão, ele não vai buscar a pipoca. E a ideia é: como podemos projetar os espaços em que vivemos e os lugares onde trabalhamos para que a ação padrão, o comportamento preguiçoso, seja uma escolha melhor? A ideia-chave é que eu nunca vi uma pessoa manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Se você está sempre tentando lutar contra o ambiente em que vive e trabalha, será muito, muito difícil manter as coisas que são importantes para você. Jerry Seinfeld, um comediante muito famoso nos Annie e Y, estava em turnê, fazendo uma turnê de comédia. E havia um jovem comediante chamado Brad Isaac que estava abrindo o show para Seinfeld naquela noite. Ele encontrou Seinfeld nos bastidores antes do show e disse: Sr. Seinfeld, sabe, sou um aspirante a comediante. Sou um jovem comediante. Que dicas você tem para um jovem comediante sobre como ter sucesso? E Seinfeld pensou por um momento e disse: bem, o segredo para ser um comediante melhor é escrever piadas melhores. E o segredo para escrever piadas melhores é escrever todos os dias. Então, aqui está o que você deve fazer. Obtenha um calendário de parede onde você possa ver todos os dias do mês e do ano, mapeados em uma única página. Então, cada dia que você mantiver seu comportamento de escrever por 10 ou 15 minutos, escrevendo piadas, quero que você coloque um X naquele dia. No começo, você fará isso de vez em quando, mas eventualmente, em algum momento, você criará uma sequência de 5, 6, 7, 8, 9 dias seguidos. Você terá uma corrente. E a partir desse ponto, seu único objetivo se torna não quebrar a corrente. Não importa quão bom ou ruim seja o comportamento, não importa se a escrita faz parte da performance que você faz, não importa como você se sente sobre as piadas, tudo o que importa é que você mantenha o comportamento. E essa ideia de que manter as coisas que queremos medir de forma consistente é o que faz a maior diferença, é algo que acho que se conecta ao ponto que tentei fazer lá no começo, que é que ganhos de 1%, quando agregados, levam a resultados muito significativos a longo prazo.